Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você deve ter notado que eu estou um pouco rouco, a pregação não será longa, eu vou ficar muito nesse tom aqui, né? Senão não chego ao final. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20. Eu vou pedir para o pastor Charles proceder a essa leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 20. Mateus 5, 13 a 20. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito aos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Amém. Nós estamos celebrando como cristãos, ou relembrando, um momento chamado a Epifania, né? Epifania é a situação, o momento, ou os momentos de manifestação divina que tem seu ápice na vinda de Jesus, na presencialidade, na encarnação do Verbo. É o momento maior da revelação de Deus para o ser humano. E nós temos visto isso, pastor Carlinhos, pastor Charles, fizeram sermões, estudos sobre essa presencialidade, sobre a encarnação, Jesus como Cordeiro de Deus, Jesus como luz do mundo. E eu gostaria de que hoje nós pensássemos uma outra dimensão da Epifania. Não aquela Epifania vista na presencialidade corpórea do Senhor Jesus, ou seja, quando o Verbo se fez carne, mas a Epifania que se dá quando a Igreja do Senhor, como imitadora de Cristo, como seguidora de Jesus, faz com que ocorra, ou essa epifania continue ocorrendo. Eu até fiz o texto, né, o nosso boletim de hoje, e eu trabalho um pouco essa ideia. E um texto fundamental no Evangelho de Mateus, que vai trabalhar essa questão, que vai colocar a igreja como aquela que apresenta Deus aos homens, apresenta Jesus ao mundo, exatamente, ou começa exatamente nesse texto que foi lido agora. Quando Jesus diz para os seus seguidores, e nós somos hoje esses seguidores, que nós somos o sal da terra e luz do mundo, ele está conferindo não apenas uma identidade, mas também uma missão. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra,
ele trabalha aqui a ideia do sabor, do dar gosto. Não tanto aqui aquela função que também existia na antiguidade, do sal preservar o alimento, mas aqui principalmente do sal cumprir a sua missão essencial, que é de salgar. E Jesus, ao conferir essa identidade ao seu povo, ele quer trabalhar exatamente essa ideia que nós, como representantes de Deus, como continuadores da obra de Deus, nós temos essa missão de transformar a nossa realidade. É uma transformação. Se nós pegarmos um alimento e comê-lo sem sal, perde-se muito. Mas quando nós colocamos sal, há uma transformação no sabor. E é exatamente essa ideia que Jesus trabalha quando diz: a função de vocês é essa. Vocês são o sal da terra. Mas se vocês perderem o sabor, se vocês perderem essa função de salgar, vocês não vão servir para mais nada, a não ser para ser lançado fora. E ele usa um termo muito interessante quando ele fala em ser pisado pelos homens. Eu acho importante que nós leamos também, ainda no capítulo 5, o versículo 11, quando Jesus está falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, os humildes de coração, os pacificadores, enfim. E no final das bem-aventuranças, Jesus fala sobre uma situação de perseguição, quando diz: felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos. E aí há um contraste quando Jesus diz: felizes se vocês forem insultados e perseguidos por causa do meu nome. E quando nós somos insultados ou humilhados, simplesmente porque dizemos ou falamos que somos filhos de Deus, que somos seguidores de Jesus, mas agimos como o próprio Senhor Jesus diz na sua palavra, como o cachorro que volta ao vômito. Então, nós que batemos no peito, que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus, seremos, sim, pisados pelos homens, não por perseguição, mas porque irão olhar e falar: eis aí uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente daquilo que professa. Então, há uma diferença entre sermos pisados pelos homens, pela nossa própria ruína, por caminhos que procuramos, que são contrários ao caminho do Senhor, e sermos pisados ou perseguidos pelos homens por estarmos fazendo a vontade de Deus. Há uma diferença. E aqui, quando Jesus fala para sermos sal da terra, Ele quer que nós mantenhamos constantemente essa missão e essa função de transformarmos a nossa realidade, de transformarmos, de sermos agentes de transformação de vidas. Hoje pela manhã nós tivemos um culto lá na nossa igreja do Varjão, celebrando 8 anos de caminhada. E é muito legal quando nós vemos pessoas que, através da presença de Jesus na vida delas, tiveram a sua vida transformada, a começar pela mudança de identidade. A Bíblia diz, né, que nós éramos inimigos de Deus e agora nós somos amigos de Deus, através da figura de Jesus. Então, é uma identidade nova. Pessoas que andavam como sem Deus no mundo, agora podem dizer: nós somos filhas de Deus. E também a transformação que Deus opera. E um dia a dia com lutas. Lutas todos nós temos.
e a perseverança de se manter fiel à palavra, de se manter fiel ao Senhor da igreja. É muito legal ver isso, é muito legal ver que a presença de Jesus realmente é uma presença transformadora. E quando nós, então, olhamos para um texto como esse, quando o Senhor diz que nós temos agora essa missão de transformar, ou de proporcionar, ou de semear a palavra de Deus, a vontade de Deus, para que haja transformação, nós somos desafiados, então, a perseverarmos, a não esmorecermos. E daí, eu queria até fazer um parênteses, daí a importância de nós nos percebermos povo de Deus. Porque muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós nos sentimos fragilizados. E então entra em cena a mão estendida, o ombro amigo do irmão que está ao nosso lado. Então, a importância da comunidade na perseverança de assumirmos essa identidade que Jesus nos confere de sermos sal da terra. Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, é muito difícil nós mudarmos a realidade. Jesus também nos confere uma outra identidade, quando ele diz que nós somos luz do mundo. E aqui também, mais uma vez, um caráter missionário também. Nós recebemos de Jesus essa identidade, e é como, eu lembro da minha aula meu tempo de primário, quando nós aprendíamos sobre aulas de ciência, sobre corpos luminosos e corpos iluminados. E eu lembro que falar, a lua é um corpo iluminado, porque o sol é a fonte, então ele projeta a sua luz na lua, então por isso que a lua brilha, enfim e tal. Nós não somos sol, nós somos corpos iluminados, somos seres iluminados. O sol é o Senhor Jesus, o sol é Ele mesmo, Ele é a luz, Ele mesmo fala que Ele é a luz do mundo. Mas Ele nos ilumina para que nós iluminemos a outros. A partir do momento que Ele diz que nós somos luz do mundo e devemos fazer com que essa luz seja vista, Ele não quer que nós nos furtemos de praticar a vontade dEle aqui na Terra, na nossa sociedade, no nosso cotidiano. E eu gosto muito de pensar que nós não fomos chamados para um exercício de piedade ou um exercício de espiritualidade individual ou individualista. Sempre que Jesus nos confere uma missão, é para que nós coloquemos em prática o seu amor, a sua vontade na vida, na caminhada da vida, na sociedade. Há muitas pessoas que têm uma profunda piedade individual, oram bastante, jejuam bastante, leem a palavra diuturnamente, mas não expandem essa prática para o seu dia a dia. O texto lido pelo presbítero Walter salienta muito bem isso. Isaías 58, quando Deus, através do seu profeta, faz uma crítica a essa piedade individual que não se reflete na sociedade. Ele não quer aquele jejum que a pessoa curva a cabeça, fica lá com aquele semblante de sofrimento, fique sentado no chão, repetindo aquelas orações. Não é esse o jejum que Deus quer para nós. O jejum que Ele quer para nós é que nós estendamos a mão ao próximo. Como foi bem lido no texto do profeta Isaías para o nosso presbítero. Então, a piedade pessoal, ela precisa ter um reflexo na sociedade.
Por isso nós somos luz do mundo, mas não somos a fonte da luz. E Jesus fala que nós devemos agir no mundo, agir na sociedade, não para sermos aplaudidos, mas, pelo contrário, aquilo que fizermos deve remeter à glória de Deus. É isso que fala o texto. Assim também que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. É exatamente para isso que Jesus nos confere essa identidade, para que a sociedade possa reconhecer o Deus que nós cremos e possa reconhecer que o Deus que nós cremos é um Deus justo e é um Deus que ama a justiça. E aí eu me remito mais uma vez, me perdoe, Walter, mas é que esse texto de Isaías é maravilhoso. Isaías 58, para mim, é um texto maravilhoso. Fala de acolher os pobres, os aflitos, os sem teto, tirar do meio de nós o dedo que aponta, o dedo que acusa, o dedo que julga. E no próprio texto de Isaías 58, fala também de luz, que aí diz, então a sua luz brilhará como a alva. Isso é ser luz, quando nós, de fato, influenciamos a sociedade com palavras e com atitudes. A palavra profética e a atitude requerida por Jesus. E aí nós entramos numa outra situação, quando Jesus fala da lei. E ele fala, eu vim cumprir a lei. A lei aqui se refere principalmente à lei mosaica. E às profecias. A lei e os profetas. E Jesus é, de fato, o cumprimento das profecias. As profecias messiânicas, as profecias que anunciavam a vinda do Messias. O Evangelho de Mateus é rico em remeter o seu leitor ao Antigo Testamento, desde o nascimento de Jesus, desde a visita dos magos, desde quando Jesus vai para Belém. Então, é um evangelho que sempre faz com que o seu leitor perceba que Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas. E ele mesmo fala, aqui nesse trecho. E ele fala também sobre desobediência. Não é para desobedecer. E interessante, porque quando ele fala, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Interessante isso, porque os fariseus, eles eram reconhecidos, e o Evangelho de Mateus também deixa isso muito claro, por serem ferrenhos defensores da lei. E até mais, porque não apenas os preceitos que estavam contidos na Torá, mas principalmente os acréscimos posteriores, a tal ponto que quando Jesus curava no sábado, ser criticado por eles. Não estavam interessados ou não se alegravam com a vida daqueles que foram curados, estavam preocupados com a lei. Não se regozijavam por ter sido alguém milagrosamente curado por Deus, mas estavam preocupados em manter a fidelidade à lei do sábado. E eu gosto muito quando Jesus fala, eis aqui está quem é maior do que o sábado. Porque foi o próprio Jesus que desde o princípio, se nós cremos em João 1, quando fala no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Séculos depois,
um segmento do judaísmo, copiou João e disse: no princípio era a lei. Não, meus irmãos, no princípio era Jesus, era o Verbo. E ele é maior do que o sábado, ele é maior do que a lei. E por que Jesus, ele fala, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus? Será que ele quer que sejamos mais legalistas do que os fariseus? Seria um contrassenso. A partir do versículo 21, Jesus começa uma parte desse discurso que é marcado pelas antíteses, quando ele fala: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Porque Jesus não quer que sejamos meros cumpridores de regra. A palavra de Deus diz, já no Antigo Testamento, que a lei de Deus está gravada no nosso coração. Então, se nós não agirmos com o coração, porque se nós não temos herança no reino de Deus. Porque quando nós agimos com o coração, nós não vamos ficar preocupados se alguém foi curado no sábado, que era um dia de descanso. Se nós agirmos com o coração, nós vamos olhar para outras pessoas, não pelo prisma de rótulos, mas olhar como elas realmente são, pessoas. Eu fico muito preocupado porque a cada dia nós vemos a proliferação, a multiplicação de rotulações. No meio da igreja tem, fulano é liberal, fulano é neo-ortodoxo, fulano é da teologia da prosperidade, fulano é... e por aí vai. E rótulos são terríveis, porque quando eles colam, é difícil de tirar. E muitas vezes são rótulos caluniosos. E os rótulos muitas vezes impedem que nós olhemos para o nosso próximo, como eu já disse antes, como seres humanos. Porque nós já olhamos pelo prisma do rótulo. Por isso que Jesus, quando começa a encorpar o Sermão do Monte, ele vai trabalhar exatamente a ótica do coração. A ótica ou a ética do coração. Não abandona a lei, mas ele até vai de maneira mais radical. Por exemplo, quando ele fala, ele abre essa série de sermão, ou de falas, exatamente com a questão do relacionamento interpessoal. Ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Palavras do Senhor Jesus. Não basta não matar. Não basta eu não puxar o gatilho. Não basta eu não enfiar uma faca. Eu não posso matá-lo ignorando. Eu não posso matá-lo alienando da vida. Não posso matá-lo alienando do afeto. Por isso que Jesus ele radicaliza mais do que os fariseus. Porque os fariseus ficavam na superfície da lei. E Jesus entra no cerne do coração. E quando nós, então, assumimos essa identidade de sal da terra e luz do mundo, e quando nós olhamos para a vida, para as pessoas, não com o prisma do legalismo, não com o prisma de rotulações, mas como povo de Deus. Eu estava conversando com uma irmã da nossa igreja essa semana, e compartilhando com ela, falei, o problema das igrejas é que elas são instituições. Instituições têm regras.
Instituições têm regras. Tem horário, só falta ter relógio para bater ponto de entrada e bater ponto de saída. Tem regras. E pessoas que muitas vezes querem se aproximar de Jesus através da igreja são impedidos, porque as regras inibem essas pessoas. Isso não é novo. Eu lembro do Senhor Jesus, quando as criancinhas foram até Ele, os pais levavam as crianças para estarem com Jesus, e os discípulos impediam. Lembro quando o cego Bartimeu clamava à beira do caminho: Senhor, tem misericórdia de mim. E o povo que seguia Jesus mandava ele calar a boca. Somos sal da terra, somos luz do mundo. E a igreja é lugar da epifania do Senhor. Não como no templo de Jerusalém, que diziam que a glória do Senhor estava no Santo dos Santos. Vocês sabem o que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era o lugar do templo mais fechado, mais recluso, que somente o sumo sacerdote podia entrar. Porque ali diziam, estava a glória do Senhor. Mas a glória do Senhor está por toda a terra, por todo o universo. E nós, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, somos convocados, somos comissionados a ir, como no próprio Evangelho de Mateus diz, ir por todo o mundo, semeando a mensagem de libertação, que é a mensagem do Evangelho. Mas eu não posso pregar a mensagem de libertação se eu rotulo pessoas. Se eu as prendo em rótulos preconceituosos. Para que haja epifania, e há, pela graça de Deus, é necessário que nós nos dispamos mais dessa institucionalização da igreja e sejamos mais humanos. E olhemos para o nosso próximo com um olhar humano, não com um olhar desumano. Aí seremos sal da terra e seremos luz do mundo. E a epifania do Senhor se dará nas cabeças, nas bocas, nos becos, nas vielas, pelos quatro cantos da terra. Que o Senhor nos abençoe. Amém?